Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô meio rouca, tá? Tô me recuperando de uma gripe aqui, mas decidi gravar um vídeo. Eu tô lendo esse livro aqui, que se chama Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Ela é escritora cearense. Eu ainda tô bem no começo, mas eu achei um tema interessante. E aí, como aqui esse canal a gente fala sobre profissão e tem relação com esse livro, e eu quis bater um papo aqui, eu acho, sobre isso, e eu espero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Não tenho nenhum tipo de roteiro, não fiz nenhum tipo de roteiro, mas vamos conversar sobre profissão e esgotamento mental. Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história dentro da psicologia. Eu sei que vocês gostam de saber e a gente acaba se identificando um pouco com o profissional, e aí eu acho que vai fazer mais sentido, né? Eu comecei a atender no final de 2019, me formei, tive formatura em março, na verdade terminei minha graduação em 2018, gente, quanto tempo faz, e comecei a atender em 2019. E eu tava muito insegura, isso aí eu já te falei em vários vídeos. Demorei pra começar a atender porque achava que nunca era o momento. Em 2020 veio a pandemia, fiquei um tempo sem atender, etc. Em 2021, comecei a ter muitos pacientes. Já fiz um vídeo aqui, inclusive, que eu falei que eu saí de 4 ou 5 pacientes, que fui para 20 e 25 pacientes. E isso me deixou muito cansada. Ai, Júlia, mas é só 25 pacientes. Gente, é muito. É assim, para mim foi muito. Pode ser que para você seja pouco, pode ser que para outra pessoa seja mínimo do mínimo. Eu sei que tem gente que atende 60, 70, mas isso significa também que é saudável? Não, né? Então eu acho que assim, cada um tem o tanto de pacientes, ou porque a vida impõe, né? Assim, as circunstâncias às vezes não são o que a gente quer, ou porque acha que consegue atender. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei bem esgotada. E aí, no final de 2021, eu tirei férias, né? E assim, eu chorava constantemente. Eu chorava e era de esgotamento mesmo. E eu não admitia que eu podia estar esgotada, porque eu sempre tive o pensamento de, caramba, mas eu só trabalho em casa. Como assim eu tô esgotada? Como assim eu tô cansada? Não tem sentido nenhum eu estar cansada, porque eu só trabalho em casa. Eu não deveria estar reclamando, eu não deveria estar chorando, eu não deveria estar sentindo isso. Mas eu tava, né? E aí eu tirei férias e fiquei. Lembro que foi muito bom, assim, foi uma semana só uma semana, porque eu não admitia tirar mais. E eu pensei, caramba, era isso que eu tava precisando. Beleza. Aí eu entendi que eu precisava de férias pelo menos uma ou duas vezes por ano para eu descansar. E já que a minha profissão me permite isso, então que eu, né, aproveite essa liberdade que ela tá me dando. Aí em 2022, eu acho que eu pausei umas 3 vezes no ano, assim, se não me engano. Eu acho que. Eu não lembro direito, tá, gente? Mas eu acho que foi mais ou menos umas 3 vezes no ano por uma semana cada um. E foi ótimo. Em 2023, eu acho que eu fiz a mesma coisa. E esse esgotamento, assim, mental, não existia mais. Teve outras coisas, né, que me fizeram mal, nesse período, assim, mas não foi relacionado tanto à profissão, né? E aí, pessoal, principalmente para quem eu tô falando aqui com vocês da psicologia, porque é o público que eu me identifico e que é o que eu sei falar, digamos assim, vamos ter cuidado. Esse papo de encher a agenda é muito reforçador, né? Na verdade, é muito motivador, assim, uma coisa que todo mundo quer, obviamente, porque pensa, a gente sai da faculdade e a gente quer trabalhar, a gente quer dinheiro, dinheiro é muito reforçador. Amo dinheiro, amo ganhar dinheiro, amo usufruir do dinheiro, mas também a gente precisa ter uma atenção com isso, né? Porque senão, para onde vai a nossa sanidade mental? Eu comecei a fazer atividade física no ano passado e eu vi que me ajudou muito, para não dizer outra palavra aqui, muito, muito, muito mesmo, assim, para disposição, além do físico, né, mas muito mais para disposição, para tipo não me sentir tão cansada, para concentração, enfim,
foi uma coisa, assim, que me ajudou até a manter outros hábitos, porque nessa de você tentar ficar mantendo a sua constância na atividade física, eu vi que era de pouquinho em pouquinho, né? Então, as outras coisas também vão ser de pouquinho em pouquinho, não é nada muito imediato, não é nada muito pra ontem. Aí, gente, por que esse livro me inspirou, né? Acabei nem falando. Ela teve um burnout no trabalho dela, trabalhava muito, teve um esgotamento e decidiu tirar um período de férias em Jeri, Fortaleza. Fortaleza não, ela é de Fortaleza, foi tirar um período de Jeri no Ceará. Que também, Fortaleza também é no Ceará, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu não terminei, né? Como vocês podem ver, eu tô bem no começo, então eu não sei o desenrolar da história, não sei o que vai acontecer, mas me inspirou a falar sobre profissão, né? Aí o que acontece? Esse ano eu comecei a ganhar muito bem, né? Eu já ganhava bem, eu já considero que eu ganhava bem, mas esse ano muitas coisas foram acontecendo. O ano começou muito caótico, como vocês sabem. Eu achei que até a gente, pra vocês verem, né, como não dá pra gente achar que um período da nossa vida significa a vida toda. Começo do ano, comecei com o meu apartamento pegando fogo. Então a gente perdeu tudo praticamente da cozinha, né? Em muitas coisas do apartamento, tivemos que nos mudar, por isso que agora estou morando com o Pedro. Quer dizer, isso ficou estranho, né? Não só por causa disso também, já era um objetivo nosso que adiantou. E, enfim, a Paty também tá morando com o Milton, etc. Não vamos entrar nesse assunto, né? Quiserem nos acompanhar, tem o Instagram aqui para vocês acompanharem. E aí, se eu ficasse presa também, né, nesse janeiro, caramba, meu ano vai ser terrível, poxa, talvez eu não tivesse feito nada que me auxiliou a ganhar muito mais dinheiro esse ano. Então, eu considero que eu tô numa fase muito boa do meu lado profissional. Além de eu ter aumentado o valor da minha sessão, né, também comecei a ter mais pacientes. E o que acontece? É muito reforçador ter dinheiro, é muito reforçador ter pacientes. E aí eu fico assim, não, mas vai só mais um, só aceita mais um. E aí eu comecei a ficar meio angustiada, comecei a ver assim que eu tava meio aflita, que comecei a ter mais pendências, né? Assim, você fica com mais atividades para serem feitas, mais burocracias, principalmente prontuários, então tudo começou a dar uma acumulada, até os estudos dos casos, e não é uma coisa que eu quero perder, né? A qualidade do atendimento, eu quero continuar estudando, eu quero continuar tendo o meu tempo de qualidade, e aí eu falei assim pra. E eu acho que um dos fatores que me auxiliou a ganhar mais foi porque eu contratei uma assistente. E assim, aqui a gente entra num ciclo, né? Porque meio difícil de sair, assim, porque para ganhar mais eu tive que ter uma assistente, mas para ter uma assistente eu tenho que ganhar bem também, né? Enfim, mas o primeiro, como eu vim morar aqui com o Pedro, as despesas diminuíram bastante assim em relação à casa, porque o apartamento é dele. Eu falei, não, vou investir agora nesse esse dinheiro aqui em uma assistente, já que não preciso pagar aluguel. E me ajudou muito, 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 porque aí ela responde as mensagens muito mais rápido do que eu respondia. E eu acho que isso se torna muito mais atrativo, né? Enfim, gente, isso me auxiliou demais. E aí eu cheguei num ponto que falei pra ela, vamos fechar a agenda. Mas assim, com uma dor no coração e pensando, não, mas você consegue colocar mais pacientes, dá pra colocar mais pacientes. Mas teve uns dias aí da semana que eu tive que fechar a agenda na quinta e na sexta, e aí eu só tava atendendo na segunda, terça e quarta. E eu enlouqueci, porque foi o dia todo atendendo e eu não tinha tempo praticamente pra nada, nem na academia eu consegui ir. Gente, eu sei que tá parecendo um papo assim meio. Ai, white people problem, né? Eu sei que pode estar parecendo esse papo. De verdade, eu não quero que pareça isso, mas eu tô falando aqui para profissionais que também atendem em casa, que também sentem que deveriam estar fazendo mais. Eu acho que a gente relaciona muito o trabalho com o cansaço, com esse esgotamento, com o cansaço físico, né? Porque parece que quem trabalha de verdade é quem cansa fisicamente. E eu também penso isso, pensava isso. Às vezes tem que trabalhar na minha mente que não precisa ser assim.
Então, desculpa aí se alguém estiver achando isso muito balela, assim, mas é o meu ponto de vista, tá? E aí eu vi o quanto isso estava mexendo, assim, um pouco com a minha cabeça, por não ter tempo para criatividade, por não ter tempo para descanso, por não ter tempo para outras coisas. Ai, Júlia, mas tem muita gente, na verdade, a maioria das pessoas que trabalham dessa forma. Eu sei, eu sei. Isso significa que é a melhor forma, que é o mais saudável? Não. Isso significa que talvez seja a realidade da grande maioria das pessoas no Brasil, porque a gente não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. Eu odeio o papo de, ah, é só você querer, mude sua mentalidade. Ai, né? Mas enfim, tô falando aqui da minha realidade, que eu posso sim ter os meus momentos de descanso, meus momentos de lazer, os meus momentos de sei lá, de fazer nada, enfim. E eu não estava aproveitando essa liberdade que eu tinha, né? E aí eu decidi fechar a agenda com muita dor no coração. E eu ainda fico, às vezes, né, pensando assim, caramba, será? Será que não deveria deixar ela aberta? Será que não deveria aproveitar esse momento? Mas olha só, agora é uma sexta-feira, eu tô aqui com as minhas cachorras, elas não estão conseguindo aparecer tanto aqui, ó, apareceu um focinho aqui. E tô esperando dar horário, porque daqui a pouco eu vou atender mais duas pacientes. Atendi uma hoje de manhã, e agora eu vou atender mais duas, e é esses atendimentos que eu tenho no dia de hoje, né? Então, para vocês verem como a minha agenda já é uma agenda mais tranquila, né? Comparado a muitas outras pessoas aí que têm agenda extremamente lotada, tem muitos afazeres, desempenham muitos papéis, né? Inclusive, assim. E o meu não, né? O meu principal papel aqui é o meu lado profissional e ainda assim me senti muitas vezes sobrecarregada. E eu sei que vai ter gente que vai pensar, nossa, sobrecarregada, não tem muito, nem faz muita coisa. Inclusive, eu penso isso também, tá? Eu penso isso. Mas é a vida. Se eu tô ganhando bem também dessa forma, então, poxa, eu posso olhar pro meu lado e aproveitar isso, né? Então eu deixo aqui esse vídeo aqui como contribuição para vocês, de vocês pensarem também um pouquinho no lado de vocês, no que é importante, que não é só o dinheiro que é importante, que eu sei que é uma parte maravilhosa, mas que não é só isso, né? Cuidem, tenham momentos de descanso, tenham momentos de lazer, tenham momentos com as pessoas que vocês gostam, amam. No início da carreira isso vai ser muito mais difícil, a gente quer fazer o nosso corre, a gente quer dar conta, mas conforme você for conseguindo aí, acho que é bem importante, tá bom? Lembrando que aqui eu tô falando principalmente pra. Ai, alguém quer brincar. Lembrando que aqui eu tô falando principalmente para profissionais da psicologia autônomos que trabalham em casa, tá bom? Então nem tudo se aplica a todas as realidades. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.